Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 39, Jerônimo e Adelino foram visitar uma casa. E quando chegaram, encontraram a mãe Joana e o filho Fernando tendo uma discussão e quebrando os pratos. A mãe era muito controladora e o filho muito orgulhoso. Não cediam na discussão. Samuel, o pai, um senhor cristão, esperava na sala em silêncio, orando. Jerônimo e Adelino acompanharam todo o desenrolar dos acontecimentos, até que Samuel conseguiu com calma e docilidade conversar e aconselhar o filho e depois a esposa. Os dois aprendizes ficaram felizes com o aprendizado, compreendendo que os mansos é que herdarão o céu. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Atendendo às orientações do médico dos pobres, na busca da caridade que salva, muitas vezes distante dos certames intelectuais, das discussões teóricas e dos embates da inteligência, Adelino e Jerônimo rumaram para amplo ambiente que servia de moradia a criaturas isoladas do mundo social, em decorrência de difícil resgate. Cruel enfermidade se incumbira de lançar sobre eles a nódoa discriminatória que os condenara à separação dos afetos, milenar recurso usado para afastar os marcados pela peste dos demais, ainda não contaminados. A lepra de todos os tempos, ferramenta do destino para retificar os sentimentos pelo cadinho da dor e da solidão, do desprezo e do preconceito, já havia sido domado pelos modernos recursos medicamentosos. No entanto, a alma humana continuava a carregar os temores de seu contágio, gerando aos seus portadores desagradáveis consequências. Num passado não muito remoto, os enfermos eram compelidos ao confinamento, sob vigilância armada, e em que pese o abrandamento de tais rigores graças ao avanço do tratamento, as feridas decorrentes do longo isolamento já se viam instalado na vida de muitas criaturas, que ao longo de décadas perderam as referências familiares, foram esquecidas de todos os parentes e viram o mundo reduzido à expressão do leprosário, dentro do qual muitos encontraram o companheirismo de outros rancenianos, aí estabelecendo novas famílias, casando-se e tendo filhos. No entanto, se alguns conseguiram superar suas dores, compartilhando-as com outros infelizes no ambiente das colônias ou asilos para enfermos, muitos mais viram a velhice chegar entre as amarguras reprimidas e as angústias da solidão. Nada possuíam porque, em geral, a família se apropriava de todas as suas propriedades, ficando muitos deles na pobreza mais completa. Quando muito, recebiam modesta pensão estatal, espécie de benefício previdenciário com o qual podiam adquirir alguma coisa para as necessidades mínimas. Condenados pela sociedade da época a viver como réprobos, diante do temor do contágio, viam-se obrigados a se contentar com migalhas, a trabalhar mesmo doentes, a produzir artesanatos para venderem aos poucos visitantes, degradando-se na condição humana pela indiferença dos próprios irmãos de humanidade. Certamente que não se tratava de punição casual, fundamentada no ódio de Deus contra tais pessoas. Uma dor tão atroz correspondia aos efeitos dolorosos, o fruto amargo de amargas sementeiras do pretérito. Reis, príncipes nobres de todos os títulos, abastados e poderosos senhores escravocratas, príncipes da igreja, políticos corruptos, todos estes haviam inoculado o veneno da lepra no próprio espírito, pela vivência da inferioridade moral, contaminando seus tecidos sutis com as vibrações corrosivas, que mais tarde migrariam para a carne de seus futuros corpos com a finalidade de reparar desajustes da consciência e da responsabilidade. No entanto, apesar de ser um sofrimento justo, segundo as leis espirituais, esse fato não modificava em nada o sentimento de compaixão de que todos eles eram dignos. Culpados pelos erros de outras vidas, isso não transformava seu inferno moral em paraíso. E as dores, com causa justa ou sem aparente motivação,
não deixam de ser dores a pedir consolação dos corações mais sensíveis. Naquele triste ambiente asilar, viveram milhares de pessoas carregando seus sonhos quebrados, suas ilusões despedaçadas e suas vidas amputadas, sem anestesia do carinho. Vasta cidade de outrora, agora ia se reduzindo a amontoados de casas arruinadas, em decorrência do abandono produzido pela morte de seus ocupantes, ou pela saída de seus moradores. Alguns deles voltando ao mundo exterior para o convívio de um ou outro generoso parente que os acolhia. No entanto, muitos não tinham mais para onde ir e assim dependiam dos poucos recursos que lhes serviam à sobrevivência. Um modesto quarto, o serviço da enfermagem, o atendimento médico e, para consolo de seus anseios humanos, alguns horários de visita pública durante a semana. Desde muitos anos, os espíritas atenderam ao chamamento cristão da solidariedade em relação a tais enfermos, amontoados em leprosários, onde esperavam a morte. Caravanas foram organizadas e, de todas as partes, dezenas de fraternos irmãos chegavam para a troca de energias com os desesperados, que então viram atenuada a dor moral, mesmo quando não podiam ter liberado o corpo da doença. Estabeleceu-se a estrada da fraternidade real, pela qual os doentes da alma, aqueles de corpo aparentemente saudável e que viviam fora dos leprosários, se medicavam a si mesmos pelo carinho oferecido a um irmão desfigurado que os recebia com atenção, gratidão e amizade. Doentes ajudando doentes de braços dados encontravam o caminho da saúde essencial, aquela que recuperara o equilíbrio das vibrações verdadeiras pela construção de novos padrões de esperança. O tempo construiu profundos laços entre os enfermos visitantes e os doentes visitados. Centros espíritas foram inaugurados, sessões mediúnicas se realizavam sob os tetos de tais instituições, palestras esclarecedoras, atendimentos fluídicos pelo passe magnético, amparo material com a distribuição de roupas, alimentos e utensílios variados para diminuir as agruras coletivas correspondiam à fonte de amor verdadeiro, desinteressado e simples a compartilhar o calor humano que faltava no ambiente doloroso daquelas que eram ilhas de desesperança. Com os anos e décadas e com a diminuição dos enfermos isolados, a fase aguda da dor fez também diminuir o afluxo de visitantes. Todavia, mesmo que em menor volume do que no passado, os espíritas continuavam se fazendo sentir junto àqueles irmãozinhos de infortúnio que eram, no silêncio de suas dores e renúncias, exemplos de coragem, de superação e de fé, virtudes muitas vezes faltantes no seio dos próprios visitantes. É assim que Jerônimo e Adelino buscaram encontrar nesse ambiente de dores esquecidas pela maioria da humanidade, a caridade salvadora. Lá fora, a chuva forte afastava o interesse dos visitantes, que, se deixando amolecer pelos obstáculos mais simples, viam no aguaceiro suficiente desculpa para adiarem a visitação aos doentes. Os quartos e pavilhões, então, permaneciam entregues às moscas e aos poucos doentes que tinham condições de deixar seus leitos, sobretudo em um dia como aquele. Imaginavam ambos que veriam frustrada a intenção de identificar a caridade preconizada pelo Evangelho, exercitada na prática. Foi quando tiveram a sua atenção atraída pelas vibrações de verdadeira afetividade, que na forma de intensa luminosidade pulsava de um dos quartos no corredor de um dos pavilhões desertos que percorriam. Apressados dirigiram-se para o foco luminoso, a indicar a presença de sentimentos nobres junto às aflições do mundo. E qual não foi a surpresa dos dois invisíveis amigos, quando lá penetrando encontraram Horácio e Plínio, os trabalhadores do esclarecimento e da doação fluídica, tutelados de Ribeiro, e membros do centro espírita a que se ligavam também, reunidos a um irmão acamado, todos em profundas vibrações de solidariedade, enquanto transmitiam ao débil velhinho um pouco das forças vitais de que eram portadores. De pé ao lado dos dois encarnados, o próprio Ribeiro, que os acompanhava. Observando a chegada dos espíritos conhecidos, sorriu diante da impossibilidade de atender a qualquer conversação naquele instante, convidando-os, porém, com um gesto, a que participassem da doação fluídica. Acercaram emocionados daquele quadro de amor espontâneo que mais parecia a cena evangélica na qual Jesus era pessoa, atendia ao desenganado da sorte.
A oração, ungida pelos mais sinceros sentimentos de solidariedade e compaixão, recebia a resposta do alto, através da chuva de flocos luminosos que recaíam sobre o corpo do doente. Velhinho inconsciente, amarrado ao leito para que não se ferisse pela agitação de que era portador. Essa força sublime que ele era destinada pela solitude de Deus se reforçava pela doação vibratória do potencial magnético de Ribeiro, Jerônimo e Adelino, além das próprias energias físicas de Horácio e Plínio, transubstanciada em verdadeiro elixir tonificante para o corpo, e mais ainda para abastecer a alma daquele infeliz. Terminada a prece singela, depois de acariciarem a fronte do ancião desacordado, seguiram os amigos encarnados para o próximo quarto, onde os esperava a falante irmã, sempre bem disposta e alegre, e com quem os dois poderiam gastar vários minutos de salutar entendimento antes de se proporem a oração, que era esperada com ansiedade pelo enfermo. Como os dois poderiam distrair-se um pouco, Ribeiro se deu ao prazer da conversação com os recém-chegados. Que bom encontrá-los por aqui, disse Ribeiro. A surpresa é nossa, meu irmão. Tantos afazeres juntos aos trabalhos do centro e ainda encontra tempo para amparar nossos irmãos asilados neste hospital, exclamou Adelino, surpreendido pela multiplicidade de tarefas que Ribeiro assumia. Como vocês também o fazem, meus amigos, precisamos aproveitar os minutos como se fossem os últimos. Além do mais, nossos dois trabalhadores encarnados cumprem tarefas de amor que está sob nossa responsabilidade espiritual acompanhar e atender, e o fazem com o primor do anonimato, da simplicidade e da verdadeira doação. É justamente isso que estamos buscando, Ribeiro. De acordo com as orientações do nosso Bezerra, buscamos as demonstrações mais simples nascidas no coração das criaturas, em cujo altar da sinceridade e do idealismo pulsasse aquela caridade, sem a qual não haveria salvação. Pois vieram ao lugar certo, na companhia dos irmãos adequados. Ribeiro passou então a historiar sucintamente as condições dos dois visitantes. Diferentemente de muitos dos caravaneiros que aqui aportam com seus ônibus repletos de coisas a serem divididas, Horácio e Plínio não possuem condições materiais para se fazerem benfeitores dos infelizes pela doação de bens. Quase não possuem para eles mesmos. Se observarem com atenção, Horácio traz o sapato corroído, sutilmente amarrado com um pedaço de arame, porque lhe faltam recursos para trocá-lo por um outro mais novo. Plínio, por sua vez, convive com dores nas costas, que aconselhariam qualquer pessoa o repouso descompromissado em sua modesta casa. No entanto, entendendo as obrigações de transformação, esquecem-se de suas deficiências variadas e aqui comparecem para transferir muito do muito que já entesouraram na forma de alegrias, esperanças e benefícios espirituais. Adelino e Jerônimo admiravam-se, observando as peculiaridades mencionadas por Ribeiro em relação aos dois doadores de si mesmos. Mas o sacrifício não termina aí não. Muitos para cá se dirigem esporadicamente, mesmo tendo a facilidade no transporte em confortáveis veículos disponíveis em suas garagens. Já os dois irmãos, para cumprirem as doces tarefas da consolação, não contam com tais benefícios. Levantam-se cedo, vão ao terminal de ônibus de sua cidade, pagam a passagem e deslocam-se por mais de 2 horas até chegarem aqui. E as condições atmosféricas de hoje fazem-nos imaginar o quanto lhes custou esse esforço. A chuva, todavia, não foi obstáculo para os seus ideais e ao dever fraterno. Para vir hoje, Horácio sacrificou na compra da passagem do ônibus parte dos recursos que está separando para comprar um sapato novo, enquanto Plínio veio enfrentando a oposição e as críticas da companheira, que, imatura para as coisas da alma, desdenha do seu desejo de ser útil, procurando ofender o marido com amargas referências à sua conduta de generosidade e abnegação. Certamente, ao chegar em sua casa, depois da vivência espontânea da alegria e da compaixão junto a estes infelizes, encontrará o azedume da mulher, que com as ironias, que lhes são costumeiras, ridicularizará o companheiro, fechar-se-á às demonstrações de carinho e, ao invés de acolhê-lo com afeto e admiração pelo desprendimento que demonstra, vai atirar-lhe na face acusações e xingamentos, por considerá-lo irresponsável,
preguiçoso, indiferente com os destinos da própria família. Dirá que o marido se dedica aos estranhos quando deveria estar trabalhando nos finais de semana e nas horas de folga para engordar os ganhos, melhorando a vida do casal. Sempre ambicionando maiores confortos e insaciável na criação de necessidades, a esposa de Plínio o pressiona para que corresponda aos seus caprichos, mesmo que isso signifique o abandono do trabalho do bem, que ela interpreta como perda de tempo ou caridade de carola, só porque não favorece aos seus desejos e vaidades. Se o marido gastasse suas horas com a venda de entorpecentes para obter o dinheiro que propiciasse à esposa a realização dos caprichos, certamente ela o valorizaria como um marido diligente e o cercaria com os carinhos de companheira feliz. No entanto, como ele elegeu a fraternidade como a estrada reta do dever, isso representa um espinho em sua garganta. Assim, além do sacrifício que faz para alentar o coração abatido dos doentes que visita, ao regressar ao lar, nosso Plínio ainda se defrontará com um ambiente adverso, precisando exercitar o equilíbrio espiritual para manter a paciência, o silêncio e a resignação, compreendendo a companheira infeliz, demonstrando com isso quanto realmente assimilou das lições de caridade real, aquelas que fazem calar alguém para que um mais tolo fale em seu lugar. Apesar de tudo isso e por causa disso, Plínio e Horácio continuam a ser os servos do bem, representando o próprio Jesus junto aos desfalecidos. Com todos os obstáculos contra eles, estão empenhados em ajudar com a palavra, com a oração e o magnetismo do amor puro a todos quanto aceitem suas ofertas de carinho. Por onde passam, a atmosfera se transforma, enquanto que entidades sofredoras vão sendo recolhidas para o encaminhamento necessário. Como vocês sabem, estas paredes abrigaram desde muitos anos centenas de doentes que entregaram o corpo à sepultura, mas em espírito permanecem por aqui mesmo, necessitando de esclarecimento e ajuda tanto quanto os próprios encarnados. Então, graças ao trabalho destes dois companheiros, conduzimos a tarefa do resgate com um grande contingente de entidades trabalhadoras que perambulam por este hospital e pelas casas que o circundam, tentando ajudar a outros irmãos, sem o corpo, para que nos acompanhem à casa espírita, onde receberão os recursos adequados para a sua modificação. Os dois estudiosos estavam surpresos com as revelações de Ribeiro. Aqui hoje, meus amigos, estamos em um grupo que é composto de 2 encarnados e 250 trabalhadores invisíveis, voluntários para as tarefas de resgate de entidades necessitadas. E esperamos sair daqui com não menos de 2.500 espíritos, ex-leprosos ou não, que nos aceitem a palavra e a mão estendida. Como podem ver, cada um tem uma meta de resgatar, pelo menos 10 outros aflitos. Por aí a gente compreende a parábola do semeador que Jesus nos ensinou. Boa parte das sementes atiradas ao solo pelo semeador se perdeu, porque ou foi comido pelas aves, sufocada pelas espinheirais que cresceram à sua volta, ou queimadas pelo sol. No entanto, uma pequena parte caiu em solo fértil, e de um grão produziram 30, 60 ou até 100 outras sementes. Aqui estão os nossos 2 trabalhadores, pequenas sementes que aceitaram germinar no solo da bondade verdadeira, e assim, graças aos seus esforços, podemos abrir o caminho nas dores humanas, e quem sabe sairmos daqui hoje com a meta de mais de 2.000 irmãos ajudados. Era surpreendente o poder que o bem exercia sobre os corações desesperados. Certamente que os que viviam em busca de orientações e ensinamentos nos diversos encontros doutrinários também encontravam benefícios e conquistavam importantes tesouros para a alma. No entanto, era ali, na solidão de um leprosário, semi-arruinado, que o amor fazia milagres pela vivência efetiva das teorias comentadas nos grandes salões intelectuais, construindo um mundo diferente, onde não estavam em jogo a liderança nos pontos de vista nem a discussão sobre temas variados. A salvação do mundo não estava na dependência dos que falavam, continuava na mão dos que faziam. E a caridade salvadora, que se doava, mesmo quando as mãos estavam vazias de bens, mostrava a Jerônimo e Adelino o quão poderosa era para transformar as almas e encaminhá-las para um novo destino.
Já que o aprendizado se fazia belo e profundo para os dois irmãos, ambos aproveitaram os momentos de estudo para transformá-lo igualmente na produção de boas coisas. Então, harmonizados pelo desejo comum de serem úteis, Adelino perguntou a Ribeiro se não poderiam eles também engajarem-se no esforço coletivo para o amparo de outros irmãos desencarnados, conforme os planos espirituais para aquele dia de atendimentos. Ora, meus queridos, como não? Mais 2 voluntários do bem que se tornam salvadores de outros significa mais bênçãos espalhadas. E se o estudo é tão importante para o amadurecimento de nossas almas, não nos esqueçamos de que somente com a vivência de suas lições é que realmente encontraremos a verdadeira sabedoria. Porquanto, a teoria nos mostra o que fazer, mas somente a prática que nos revela o como dar vida à teoria. E não se esqueçam, disse Ribeiro sorrindo, de que só poderão considerar cumprida a tarefa a que se propõem quando... E antes que terminasse a frase, Jerônimo completou: quando conseguirmos consolar e conquistar pelo menos outros 10 aflitos. Cada um, completou o mentor amigo. Isso mesmo, cada um de nós. Serão, pois, pelo menos outras 20 almas que deixarão este ambiente e poderão ser encaminhadas para outros destinos, já que o trabalho da última hora está chegando ao fim, aproximando-se a hora dos ajustes de contas. No quarto humilde, Plínio e Horácio davam início à prece e aos passes magnéticos ao lado da heróica lutadora que, acamada, se abria para as energias do alto como uma flor espera o beijo da brisa, para espargir seu perfume de renúncia, de resignação e de testemunho de fé para todos. Acercaram-se os espíritos daquele pequeno núcleo de forças luminosas para fazerem parte do banquete de esperanças, abastecido pelas energias superiores que caíam novamente, mais intensas do que a intensa chuvarada que persistia do lado de fora. Olá, amigos! Este é o capítulo 40 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!